Muito bem. Em respeito aos que já estão aqui, acho que a gente já pode começar, né? Eu vou começar só fazer uma pequena introdução. Meu nome é Daniel Sequete, eu sou aqui da Blackbridge Financial. Nós somos um escritório de assessoria de investimento, sempre com foco nos clientes do segmento private. Temos essa parceria com a XP Investimentos. E hoje eu estou aqui com o Herbert Freire, que é o head daqui da Blackbridge da área de seguros e previdência. Os dois vamos bater um papo aqui com o Rodrigo Saldanha, que é o head comercial da XP Seguros e Previdência. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Herbert. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A gente tem, só para você saber, Saldanha, a gente tem feito muitas lives aí nas últimas 3, 4 semanas, colocando gestores, empresários, também a gente convidou o pessoal da Next Auditoria, advogados, para falar com os nossos clientes, que normalmente, eu diria que 90% são empresários. Tá? E o objetivo dessa live aqui era falar do que hoje eu considero um dos produtos mais estratégicos do mercado financeiro, e porque, independente do tamanho do patrimônio do cliente, todos deveriam ter previdência nas suas carteiras de investimentos. Tá? Só para contextualizar aqui o que eu estou falando, hoje a previdência privada, ela já está em torno de 11 bilhões de reais, acho que já ultrapassou isso, né, em soma, de valor investido, né, de patrimônio investido aí por clientes no Brasil todo. E para começar, eu queria que você explicasse um pouco de você, falasse um pouco da XP Seguros e contextualizasse o que aconteceu com a Previdência nos últimos 3 anos. Por que ela ficou um produto tão bom? Claro, vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer a gente poder conversar, poder contar um pouco desse mercado e contar essa evolução do mercado. Mas contar um pouco de mim, estou aqui na XP há mais ou menos 1 ano, tá? Um pouco mais de 1 ano. Eu entrei na XP como coordenador de produtos de previdência, que foi o que eu sempre fiz a minha vida profissional inteira. Tá? Antes da XP, eu trabalhei 10 anos no mercado bancário, dentro de áreas de produtos de investimento, sendo o foco sempre produto previdência. Então, estou há mais de 10 anos nesse mercado, só cuidando desse produto. E o bacana é que esse mercado ele mudou muito nos últimos 10 anos. Então, eu consegui acompanhar bem essa evolução desse mercado. E acho que dá para a gente fazer uma conversa bem bacana. E aí, hoje eu estou aqui, como você mesmo disse, hoje eu sou o head comercial de distribuição do produto. E a ideia aqui, na verdade, é muito mais conseguir auxiliar o brasileiro a investir melhor. E como você mesmo disse, né, Daniel, esse produto, esse veículo, na verdade, ele não é um produto de investimento. A gente nem costuma dizer que ele é um produto de investimento. A gente gosta de dizer que ele é um conjunto de soluções financeiras para o longo prazo. Ele não está só para você... O conhecimento básico, eu acho que a gente vai se aprofundando aqui ao longo da conversa, ele é só para aposentadoria. Não, ele serve para uma infinidade de objetivos, que não só a aposentadoria, que vale a gente explorar bem. Legal, acho que aproveitando que o Saldanha colocou esse tema, acho que muita gente tem essa dúvida, né? Eu acho que talvez venha do passado e Previdência a gente sabe que mudou e evoluiu ao longo dos últimos anos, mas é pensar em previdência só como aposentadoria, né? Isso não é uma verdade, certo? Exato. É esse o objetivo também, mas tem outros que podem ser muito mais eficientes que diferentes veículos para diferentes objetivos. Tá? Legal. Isso mesmo. Ô Saldanha, eu queria, claro, a gente já conhece bastante o produto, mas a ideia dessa live aqui é explicar com mais detalhes para os nossos clientes, tá? Se você puder contextualizar um pouco da história da Previdência no Brasil, 3 anos para cá, o que mudou? Por que a Previdência era considerada um produto mais engessado, né? Não era um produto tão bom, o que melhorou, né? O que mudou de 3 anos para cá? Boa, muito bom. Esse produto, na verdade, ele começou lá atrás, né? Primeiro, um passo atrás, né? Vamos lá. A gente está falando aqui da previdência que a gente chama de complementar, né? Por que ela é complementar? Porque ela complementa a previdência social. Tá? E aí é por isso que tem sempre aquela analogia de primeira instância, que é, poxa, a aposentadoria. Mas não, é mais do que isso, como a gente já disse. Então, a previdência complementar, ela surgiu
primeiro, lá atrás, década de 70, por aí, dentro dos planos para as empresas, para os funcionários das empresas. E aí, conforme o mercado foi evoluindo, esse produto ele acabou sendo moldado para atender o consumidor geral, não só funcionários de empresa. E é um negócio que é bem bacana, porque quando a gente compara com outras economias, por exemplo, você pega os Estados Unidos é uma economia que o número principal do cidadão é só o Social Security, né? Aqui é o CPF. Lá fora, o número que caracteriza aquela pessoa é o número que diz que ela está se prevenindo para o futuro, não, ela está juntando dinheiro para o futuro. Então, acho que isso é uma diferença bacana. Então, já mostra uma evolução do mercado para conseguir atender a máxima quantidade de pessoas possível e fazer com que a economia do país, as pessoas possam se programar ao longo do tempo. Tá? E aí, dando um pulo na história, também para a história não ficar tão história antiga, contando a história mais recente, esse mercado mudou muito nos últimos 5 anos, tá? Nos últimos 3, bastante também. E aí, acho que dessa mudança que fez com que o mercado se aprimorasse e mudasse bastante a percepção, tem algumas coisas de maneira mais macro, assim, que a gente pode dizer que mudou. Primeiro, é a capacidade de gestão e de alocação que hoje a gente tem na Previdência, que quando eu comparo 5 anos atrás, era bem diferente. Tá? O outro ponto que mudou bastante é a quantidade de players ofertando esse produto. Tá? E aí, ter bastante player ofertando o produto é aquela premissa que a gente já conhece. Aumenta a competitividade, sobe o nível de entrega de serviço do mercado e faz com que o consumidor, na ponta final, tenha um melhor serviço. Né? Então, aumenta a qualidade de gestão, aumenta a quantidade de players, a consequência disso, redução de precificação desse produto. Né? Antigamente, a gente ouvia falar bastante do carregamento, que era você investir o dinheiro e antes dele entrar para começar a render, você já tinha uma mordida, que era o carregamento, é como se fosse uma taxa para entrar, uma taxa para investir. Isso aí sumiu no mercado, nos últimos 2, 3 anos isso aí sumiu. De cabeça, eu não sei ninguém no mercado que cobra carregamento na hora da entrada, mas era algo que até 5 anos atrás era extremamente comum. Tá? E era alto. Você tinha lugares que, para você começar a investir, o carregamento era 5%. Né? Então, imagina, um exemplo super simples, você coloca R$100, para começar o jogo você já começa com 95, você já perdeu 5% na cabeça. Então, o seu rendimento ele tinha que render esses 5 que você pagou, mais todo o rendimento normal que você queria. Né? Então, isso mudou bastante também. Tá? E aí eu acho que vale a gente se aprofundar muito mais na nossa conversa nas novas opções de investimento que a gente tem dentro da Previdência, né? E quais os benefícios que o produto traz. Né? Acho que são 2 conversas que a gente sempre tem que ter na cabeça quando fala de Previdência. Os benefícios que o produto traz. Tá? E a segunda quais as opções de investimento que o produto tem. Tá? A hora que a gente junta os dois, fica uma oferta de investimento, uma opção de investimento quase que imbatível em relação aos demais investimentos. Tá, Daniel? Exatamente. É uma coisa que você comentou a respeito da taxa de carregamento, né, que antigamente tinha de entrada e saída e hoje praticamente ela é inexistente. Uma coisa que ainda persiste, mas que eu vejo cada vez mais mudanças, principalmente quando a gente olha o mercado como um todo, né, os grandes bancos de varejo, é uma redução também na taxa de administração. Né? A taxa de administração também vem sofrendo uma pressão grande, por quê? Porque tinha fundos que tinham 3%, 2,75%, e hoje tem fundo que tem 0,30% de taxa de administração. Então, isso pressiona e traz uma competitividade, e obviamente que isso faz o dinheiro de quem está colocando lá na Previdência render mais, né? E era um fundo, eu diria que até era um fundo simples, né? Fundos de renda fixa, a maioria ali passivo, administração passiva. Não demanda muita gestão, né? E tinha um custo alto de administração. Ainda mais nesse nível de DI que a gente está vivendo hoje, né? A taxa Selic hoje, rodando com 3,75, tinha fundo lá atrás que tinha 5% de taxa de administração. No final do dia, o que acontece? A taxa Selic rende 3,75, você paga 5%. No final do dia, você só perde dinheiro, porque ele rende menos do que você paga. Então, é para você colocar para perder. Então, o movimento natural foi diminuir as taxas. E aí, eu acho que, na verdade, o movimento que a gente está observando não é de diminuir as taxas, mas sim de cobrar a taxa justa para aquele nível de serviço ofertado sob a lógica de gestão. Né? Quanto mais complexo, natural o preço daquele, né? O preço, quando eu falo preço, eu me refiro à taxa de administração do produto. É natural que a taxa seja um pouco mais alta. Quanto mais simples a gestão, quanto menos demandar a sofisticação, mais barato ele vai ficar. É verdade.
Eu sempre costumo, você comentou, usar a Previdência como um conjunto de soluções, né? Eu me refiro muito para os clientes que a Previdência é um veículo, e dentro desse veículo você vai ter ali gestores, né, ofertando fundos de investimentos que podem ser os mais variados. Mas eu acho que a gente vai tocar nesse ponto aqui um pouquinho mais para frente. Herbert, tem alguma pergunta? Não, por enquanto não. Pode seguir. Tá. Acho que a gente já comentou no passado essa questão da Previdência, né, da questão da taxa ser mais alta. Uma outra, acho que, confusão que os clientes fazem entre, por exemplo, é muito comum hoje você encontrar lá um fundo independente, de uma gestora independente, um exemplo aqui clássico, o Fundo Verde, tá? Que é um fundo bem renomado, uma gestora renomada, bem conhecida no mercado. Ele tem lá o fundo dele aberto, qualquer investidor pode investir, né? Um fundo multimercado. E hoje você tem a mesma possibilidade de investir no mesmo fundo dentro de Previdência, desse veículo. Tá? Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Um dos pontos, né, que é o que a gente tinha falado agora há pouco, é a sofisticação na oferta de gestão. Né? Eu consigo ter gestão com uma habilidade de gerar recursos adicionais maior, cada vez mais. Porque a norma mudou muito, então você tem outras opções de investimento. Então, acho que é legal, antes da gente falar do verde, lá atrás, quando você ia comprar a Previdência, era engraçado, você tinha era muito simples, né? Você tinha 3 opções. Você comprava um fundo renda fixa, ou um fundo balanceado, né? O que eram os fundos balanceados? Era metade renda fixa, metade ações, tá? Ou nas devidas proporções, só que ainda assim limitado a ser no máximo metade, tá? Ou você comprava um fundo que era renda fixa ainda, mas é aquele fundo 100% DI, tá? Que é o 100% comprar 100% LFT, é um fundo extremamente conservador, que nesse ponto de vista é uma provocação bacana, porque você tem um fundo DI, ele é descorrelato, ele não tem coerência com o seu horizonte de investimento quando você fala de previdência, né? Porque daí é aquela taxa diária interbancária de um banco para o outro para fazer zeragem de caixa dos bancos. Então, é como se você tivesse a sua carteira rendendo com um vencimento de um dia, mas o seu investimento mesmo, o vencimento dele é para quando você se aposentar ou tiver um objetivo lá na frente, para a sucessão. Então, a sua carteira, o vencimento da sua carteira é de um dia, mas o seu investimento você está olhando para 15, 20, 30 anos. Você fala, poxa, está em descompasso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente sempre quis deixar muito claro que na Previdência você precisa olhar para o futuro. O risco real da Previdência é lá na frente, lá no futuro, você não garantir o seu ganho real ou não garantir qualquer que seja o seu objetivo, manter sua aposentadoria, juntar dinheiro para os seus beneficiários no momento da sucessão ou qualquer outra coisa que a gente pode imaginar. Tá? E aí, o mercado foi se aprimorando e gestores começaram a entrar como o verde que você disse. Eu acho que o legal disso, o que acontece? O mercado evoluiu ao ponto de que eu consigo ter um gestor que faz a gestão de um fundo normal, né? A gente costuma apelidar de 555, que nada mais é do que a regulamentação que regula, mas é um fundo que não é o de Prev, tá? Ele consegue, o gestor que faz a gestão no fundo que não é o de Prev, ele consegue fazer a gestão no fundo de previdência, uma gestão muito parecida, tá? Ele quase não tem prejuízo de gestão, o prejuízo de gestão que ele tem é muito pouco, só que as vantagens tributárias que o produto traz eventualmente superam essas deficiências, essas pequenas deficiências de alocação e geram um retorno maior ainda. Eu acho que esse assunto, essa provocação que você fez é muito bacana. E quando você vê a apresentação da Verde mesmo, eles fazem essa provocação. Eles comparam o fundo deles, que não é previdenciário, contra o previdenciário, os dois rendendo de uma maneira muito semelhante, porque você não tem prejuízo de gestão nos diferentes veículos. Só que de previdência você vê a curva com o tempo, assim, ó, ela vai inclinando de uma maneira mais agressiva, ou ela inclina mais que o fundo 555. Por quê? Porque ele colocou na conta os benefícios tributários que a previdência tem. Então, se for para dizer a evolução ótima desse mercado de previdência, o que aconteceu? Você consegue fazer muito mais coisa hoje nesse mercado sem abrir mão das vantagens tributárias que o produto sempre ofereceu. Legal. Aproveitando que você colocou esse aspecto, queria que você
comentasse, de repente até exemplificasse mesmo, né? É uma situação que acontece no nosso dia a dia. Então, vamos supor que eu sou investidor, eu tenho lá 100 mil reais para colocar, para investir. O que me faria, pautado até nesse benefício fiscal e tributário que você comentou, o que me faria pegar esses 100 mil reais que eu tenho aí disponível a longo prazo, que eu não preciso de liquidez, pegar o fundo verde, por exemplo, que a gente colocou, e colocar numa previdência e não no próprio fundo? O que me traria de benefícios adicionais deixar isso na previdência? Boa, a pergunta é ótima, tá? E no final do dia poxa, por que eu escolho isso então, né? Vamos lá, na previdência, para os fundos de renda fixa e os multimercados, a primeira vantagem que você tem aqui, que é mais fácil de explicar, na previdência você não tem o come-cotas. O que é o come-cotas, né? É aquele, de maneira muito simples, o come-cotas é o imposto que você recolhe de maneira compulsória, semestralmente, tá? Para todo o rendimento que você tem no seu fundo de investimento. Eu vou dar um exemplo super simples. Passou o semestre, você tinha 100 reais no começo do semestre, no final do semestre você vai ter 110. Você automaticamente vai recolher 15% desses 10 reais que você teve de rendimento a título de come-cotas, tá? E vai sair do seu saldo, não tem o que fazer, é compulsório, como eu disse. E aí isso acontece a cada semestre, todo semestre isso acontece. Então, para cada semestre que isso acontece, e você está falando de longo prazo, você vai passar por vários semestres, né? Você imagina que cada semestre que você tem, você dá uma mordidinha de 15% do que rendeu. Essas mordidinhas que você dá ao longo do tempo é o que vai fazer a diferença para lá no futuro você ter um saldo na previdência maior do que no veículo 555, do que no veículo não previdenciário com a mesma estratégia, tá? Então, esse é o primeiro ponto, o come-cotas. O segundo ponto, poxa, Herbert, eu aloquei o meu dinheiro aqui, mas eu acho que eu mudei meu momento de vida, tá? Eu não quero mais correr tanto risco, tive filho, ou estou mais próximo da minha aposentadoria, estou mais próximo do meu objetivo, não quero correr tanto risco, quero diminuir minha alocação num ativo de risco. Vamos entender nessa situação que a gente está falando, como o verde sendo um ativo de risco. Tá? Perfeito. O que você pode fazer? Você pega uma parte desse dinheiro, portabiliza para uma outra estratégia, você portabiliza para uma estratégia mais conservadora, pode ser um fundo de renda fixa mais conservador, um fundo de crédito privado, não vou nem entrar no mérito de quais as opções, porque tem várias, acho que a gente fala mais para frente, mas você pega um pedaço e porta. A sua carteira como um todo fica mais conservadora, né? Porque você precisa olhar sempre a visão global da sua carteira, não fundo a fundo, porque aí você está se enganando. Olhar cada um, ganhei nesse, perdi nesse, o que importa é o total que aconteceu, né? Você consegue sair dessa estratégia, vou dar a genérica, você saiu da estratégia verde, foi para a estratégia de renda fixa conservadora. Esse movimento que você fez na Previdência não gerou imposto de renda. Tá? Sauda, mas por que geraria imposto de renda? Se você tivesse em outro veículo, se tivesse no 555, né, no fundo não previdenciário, você ia ter que fazer o quê? Resgatar, pagar imposto de renda. O que sobrar desse imposto de renda, você pega e realoca nesse fundo de renda fixa conservador igual. Então, já está o segundo benefício, né? O primeiro é o do come-cotas que eu falei. O segundo é o fato de você fazer portabilidade. A portabilidade aqui, para ficar muito simples, se fizer uma analogia super simples, é mais ou menos igual ao do celular. Você muda de um lugar para o outro, sem prejuízo algum, não precisa mudar a linha, não precisa mudar o número. Na Previdência é parecido. Você muda de um lugar para o outro sem precisar resgatar, sem pagar imposto de renda. Esse é o segundo benefício. Tá? Terceiro benefício. Poxa, eu vou ficar com esse dinheiro 10 anos, 15 anos. Tá? Lá na frente eu vou resgatar. Vou precisar resgatar, porque ninguém junta dinheiro só pelo fato de juntar. Junta dinheiro para um dia usar. Tá? O racional é esse, né? Também ficar escravo do dinheiro, tudo que você faz foi em vão. Então, você vai resgatar lá na frente. E aí, quando você for resgatar lá na frente na Previdência, dependendo da modalidade tributária que você escolher, você pode pagar 10% de IR sobre o rendimento, né? Se for um VGBL. Poxa, se fosse no fundo, você ia pagar quanto por cento de IR sobre o rendimento? Você ia pagar 15%. Então, tem uma diferença aí de 5% de IR. Então, quando você vai juntando cada uma dessas, poxa, é come-cotas, é portabilidade, você não paga imposto de renda, é lá na frente que você paga menos imposto de renda quando você vai resgatar, você vai somando isso aqui, cara, lá na frente a gente faz uma continha, a gente faz uns exemplos, umas simulações, obviamente simulação é aceitar muito o que a gente quiser, né? Mas a gente faz de maneira conservadora a comparação. Isso aí equivale, só esse benefício tributário que você vai ter, equivale a 2, 3 anos de salário, se você fizer isso de maneira bem estruturada, bem organizadinha. Então, tem que se preparar e tem que se organizar. Por quê? Porque a Previdência gera muito benefício tributário em relação aos demais
sem necessariamente abrir mão da qualidade de gestão. Né? Isso é um ponto. Quer dizer, você conseguiria, com todos esses benefícios, no longo prazo, a gente fala em juros compostos, né? Às vezes você conseguiria usar essa previdência em 3, 4, 5 anos antes, né, do que você estava planejando. Eu queria que você comentasse também em relação fugiu aqui agora, gente. Em relação à questão lembrei, eu tenho um cliente, e isso é muito comum, a gente vê em todos os clientes, que às vezes tem lá uma diversificação da previdência em um único fundo, um ou dois fundos, né, lá dentro do banco. E aí, quando eu falo para o cliente, olha, você consegue montar hoje uma carteira de investimento em previdência. Né? Você consegue ter ali não só um fundo um pouco mais conservador, mas você consegue ter um multimercado, um fundo com estratégia de investimento no exterior, um fundo de ações, etc. Comenta um pouquinho sobre isso. Fala para a gente como que a gente... Que é exatamente o ponto que você falou, né? Dentro da carteira você consegue mudar a alocação sem ter que pagar imposto. Né? Quais são as opções que existem hoje dentro da Previdência? Eu acho que esse ponto é bem bacana, porque eu estava outro dia conversando com um amigo meu, e como ele não vive no mundo de investimentos, ele faz doutorado na USP, ele é super inteligente, só que o mundo dele é outro. E aí, eventualmente, a percepção dele acaba ficando muito diferente. E ele falou, poxa, Saldanha, eu estou vendo minha Previdência, ela está arriscada. Eu falei, mas e daí? Ele falou, não, mas Previdência é conservadora. Eu falei, não, quem é conservador é investimento, é o investidor, não é o veículo que você aloca, né? Em Previdência, você pode ser extremamente conservador e extremamente agressivo. Você não precisa escolher, não é porque você comprou Previdência que agora você virou uma pessoa conservadora ou agora você virou uma pessoa agressiva. Existem diversas opções de investimento na Previdência, desde a mais conservadora, que é o que a gente estava falando, né, que é o DI, é o risk-free do Brasil, é o livre de risco, investimento livre de risco, né, considerado no Brasil, até um fundo que é 100% ações hoje em dia, você tem uma carteira composta só por ações. Eventualmente, você pode ter o mesmo risco do Ibovespa, ou dependendo do estilo de gestão, seu risco é maior do que o Ibovespa, tá? Então, com uma volatilidade, né, que é a métrica de risco, do Ibovespa roda perto de 20, 22, em cenários normais, né? Não agora cenário de corona, mas você pode ficar com uma volatilidade maior do que 20, 22, dependendo do estilo de gestão do gestor, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Você pode ter um leque de perfil de investidor que você pode adotar. Tá? Outro ponto é, você não precisa escolher um. Se você quiser fazer sua carteira inteira na Previdência, tem que tomar cuidado. Fazer a carteira inteira na Previdência, eventualmente você compromete liquidez, mas a carteira de longo prazo, vamos dizer assim, inteira na Previdência, pode fazer, não tem problema nenhum. E aí você vai alocar um pouco em produtos de renda fixa conservador, um pouco em produtos atrelados a índices inflacionários para corrigir o valor real do seu dinheiro ao longo do tempo. E aí você pode colocar mais um pouco em fundos de ações, que é aquela parcela da sua carteira que você vai tentar buscar um retorno adicional, né? Aquele risco adicional que você corre para poder maximizar o retorno da sua carteira. E se você quiser, a brincadeira, se você quiser ter 100 produtos na sua carteira, você pode ter. Tá? E na XP, você tem, já aproveitando, se você quiser ter mais que 100, você pode. Tá? Hoje a gente tem 118 estratégias. Então, só na XP, se você quiser ter 118, você pode ter. Que vai ficar muito separado. Tirando a brincadeira, você pode fazer sua carteira super bem diversificada nos diferentes níveis de risco, por diferentes perfis de investidores. Tá? Então, eu gosto de dar uns exemplos. Tem alguns fundos que são famosos. Né? Então, por exemplo, o Verde, tem na Previdência? Tem. O Alasca, um fundo de ações. Todo mundo conhece, é famoso. Tem risco? Tem na Previdência? Tem na Previdência. Outro produto, agora vamos para o lado mais conservador. O Azequest de crédito privado, o Azequest Lute, todo mundo conhece. Tem na Previdência? Tem na Previdência também. Então, você tem que olhar a sua Previdência como você olha os seus demais investimentos, tá? Todos os outros investimentos, com uma vantagem. Poxa, aqui talvez dê para pagar menos imposto ainda. Eu acho que tem uma coisa que você colocou, que acho que vale como um complemento, e aí você fica à vontade, que eu acho que a portabilidade, ela trouxe para esse tipo de investimento uma facilidade que outros não têm, né? Que é um pouco do que você falou. Quando você está num fundo, de repente você está num fundo de renda fixa, e, por exemplo, agora a gente talvez esteja num momento de retomada do ganho na bolsa, por exemplo, né? Está começando a subir, a gente já vê dias consecutivos de alta. De repente eu quero aproveitar esse momento agora pelos próximos 6 meses. Se você está num fundo, inevitavelmente você vai ter que resgatar, vai ter que pagar imposto, investir.
com a Previdência você consegue fazer essa portabilidade super rápido, né? O prazo hoje, acho que se eu não me engano, ele está em torno de 3 a 5 dias. Ele tira o dinheiro de um lugar e já aloca no outro. É óbvio que depois ele tem uma carência, né? Que você tem a portabilidade, a não ser que você esteja dentro da mesma casa, existem algumas regras, mas é uma coisa que você consegue fazer muito rápido, né? Então, às vezes, no movimento de mercado, você consegue aproveitar e surfar uma onda que de repente está acontecendo agora e que você teria muito mais dificuldade para fazer em outros fundos. Eu acho que a portabilidade, inclusive, você comentou, né, da entrada de players e tudo mais, aumentou a competitividade no mercado. Eu acho que a portabilidade também foi uma das responsáveis por isso, né? Por trazer essa competitividade. Por quê? Porque eu posso pegar meu dinheiro aqui hoje, amanhã hoje eu estou no verde, amanhã eu quero estar no Alasca. E eu faço essa mudança de uma forma muito simples, né? Eu não sei quanto que as pessoas conhecem da portabilidade, mas é o que você falou, a comparação que você fez com o celular, acho que ela é muito feliz, porque é tão fácil quanto fazer uma portabilidade de um telefone celular, né? De uma linha móvel. Acho que é até mais, viu? Acho que é até mais fácil. O nosso mercado que a gente opera, acho que fazer a portabilidade da Previdência é mais fácil do que a da sua linha telefônica. Eu acho que só tem uma consideração que é bem bacana da gente fazer. Os produtos eles estão ficando cada vez mais semelhantes quando a gente olha para a Prev e quando olha para outros veículos. Então, os prazos de cotização e de pagamento dos fundos também estão seguindo esse movimento. Então, tem produtos que são conservadores e cotizam em 3 dias? Tem bastante. Mas tem produto que demora para cotizar, Saldanha? Tem produto que demora para cotizar. A gente tem produto na prateleira que demora 30 dias para cotizar e mais 3 para pagar, né? Que é o cotizar. Você solicita o resgate hoje, daqui a 30 dias o gestor te dá a cota, e mais 3 ele paga, né? Poxa, mas é muito longo. Mas é que nada vem de graça, né? Ele é muito longo por um bom motivo, tá? Se ele fosse muito curto, o gestor, eventualmente, ele não ia comprar determinado tipo de ativo, porque a liquidez daquele ativo é menor. Então, quando o prazo de cotização ou pagamento é mais longo, é porque a carteira precisa de um prazo para liquidar. E como a previdência é de longo prazo, você não tem, teoricamente, você não tem problema. Poxa, vai ficar 30 dias para migrar? Não, sua previdência é para 15 anos. Não é por causa de 30 dias que você vai ter algum prejuízo na sua carteira. A visão é sempre o longo prazo. E aí tem 2 pontos que eu queria comentar. Um é aquele cliente que hoje, com esse advento do coronavírus, né, está lá numa previdência no banco, previdência tinha um pouco mais de risco, e aí, de repente, caiu. O valor da cota caiu nesse momento. É um bom momento para fazer essa portabilidade? Essa é uma pergunta boa. É uma boa pergunta. Vamos lá. Como é que eu posso dizer se é um bom momento? O bom momento vai ser de acordo com o seu perfil de investidor, tá? E o fato da sua cota ter caído, enquanto você não resgatar, você não perdeu nada, tá? Mas imagina que você está num fundo A, que a cota caiu, e você vai entrar no fundo B, que o estilo de gestão é muito parecido, e esse fundo B também está com a cota caída, tá? A cota também sofreu, o mercado oscila para todo mundo, não é para um lugar ou para o outro que o mercado vai oscilar de maneira diferente. O fato de você sair do fundo A para o fundo B, para você capturar, imagina que esse fundo B é um fundo de previdência, tá? Para capturar os benefícios tributários dele e capturar a mesma subida que você capturaria no outro produto, vale muito a pena, tá? Você só precisa, obviamente, tomar cuidado qual que é o custo tributário de você fazer isso, tá? Porque imagina que você estava num fundo normal, tá? 555, e aí todo esse dinheiro que ele caiu, a hora que ele voltasse, você não ia pagar imposto. O fato de você resgatar e reaplicar vai começar a gerar imposto. Mas, no longo prazo, esse preço desse imposto que você está pagando por ter feito essa realocação, eu tenho certeza que ele se paga. Tá? E aí o outro ponto é, mas se for de veículo previdenciário, de um veículo previdenciário para outro veículo previdenciário, aí não tem prejuízo nenhum. Tá? Você está num fundo de renda fixa que sofreu, tá? O mercado inteiro sofreu agora nesse cenário de corona, e você sofreu um pouco, mas você fala, poxa, o mercado sofreu, mas eu tenho apetite a risco, isso é um negócio que é muito importante, eu estou vendo que tem uma oportunidade de bolsa muito forte para eu capturar. Eu vou entrar num fundo bolsa 100% e eu vejo que, cara, só na XP tem. Cara, você pegar e migrar, não tem problema nenhum. Tá? Obviamente, ajuste o seu perfil de investidor, não fira. A brincadeira que a gente faz não adianta você ganhar um monte de rentabilidade, tá? Só que ela oscila no meio do caminho, e cada oscilada dessa você precisa comprar remédio para gastrite, porque você passa mal quando oscila. Então, não adianta ganhar dinheiro para gastar tudo com remédio de gastrite. Tá? Então, realoca, tá? De acordo com o seu perfil de investidor.
E aí eu acho que esse ponto que você tocou, Daniel, é muito importante. Tem muita oportunidade na mesa agora no mercado, tá? E a Previdência te permite capturar essas oportunidades. Então, você pega o mercado de ações, os preços das ações caíram um monte. E os fundos de ações compram cotas de ações, compram as ações. O que caiu junto com o preço da ação? A cota do fundo. Então, de maneira pragmática, de maneira super simples para a gente interpretar, a cota do fundo está barata. Então, você comprar, tem um monte de fundo nosso de ações que a cota está muito barata porque o preço do papel que está naquele fundo está barato. Então, vale muito a pena você investir se for para longo prazo. Tá? Eu acho que só fazer um breve comentário também, que é em relação à carteira. Né? Hoje, você está falando de investimento de longo prazo. Claro que para o longo prazo, com uma Selic a 3,75, até com uma possível, uma alta probabilidade de queda, né? Nesse momento você precisa adicionar um pouco mais de risco, e risco aqui eu estou falando volatilidade na carteira, para que você busque um retorno maior no longo tempo. No momento que você tem tempo para isso, se você está lá nos seus 40 anos, você tem aí 20, 25, 30 anos até para acumular esse patrimônio, né? Vale a pena você colocar um pouco, adicionar um pouco mais de risco. À medida que você vai chegando numa certa idade, vale a pena você mudar esse perfil de risco, né? Então, isso é possível fazer dentro da Previdência, claro, com ainda o benefício de você não pagar o IR nas trocas de um fundo para o outro. Né? Só fazer esse comentário que eu achei importante. Legal. Pegando esse gancho da questão do mais risco, menos risco, temos muitos clientes, acho que participantes aí da live, que acabam fazendo previdência para os filhos. Né? O que você recomenda nesse sentido, por exemplo? Porque a gente entende que existe muito mais tempo aí, né, de uma criança que às vezes tem 10, 12 anos para poder, obviamente, fazer esse aporte, né? E qual que seria a estratégia, ou existe uma estratégia ideal para fazer esse tipo de previdência nesse momento da fase da criança? E aí, obviamente, ao longo dos anos ela pode ser alterada, mas por onde começar? O que se deveria olhar nesse momento? Boa, ótima pergunta, tá? E aí ela já começa a entrar um pouco no comportamental do investidor. Tá? O que eu quero dizer no comportamental do investidor? A partir do momento, e isso é uma coisa que a gente tenta provocar muito para o Brasil, né? Como todo o Brasil sempre sofreu bastante sobre o aspecto político, incertezas políticas, as pessoas sempre foram muito mais imediatistas, né? Atrás tinha cenário de inflação altíssimo, pô, você recebia seu salário, você não sabia no final do mês quanto que aquilo que você ganhou no mês passado estava valendo, né? Então, a gente aqui, por natureza, por conta do histórico, é muito mais imediatista. E aí, primeiro ponto, você começar a fazer isso para o seu filho, você já começa a mudar a percepção, o comportamento de investidor para uma próxima geração. Isso é o primeiro ponto. Tá? Você já está educando o seu filho. E aí nem estamos falando de investimento. Tá? O próximo ponto, qual que é? Você vai juntar dinheiro para o seu filho hoje? O filho hoje tem 5, 10, 3, recém-nascido, nem nasceu ainda, dá para nascer, você pode começar a juntar na Previdência já. Tá? Precisa ser um caminhão de dinheiro. Puxa, meu filho vai nascer, eu preciso colocar 100 mil reais, 50 mil reais. Não, tem que ser de acordo com o seu padrão de vida, com o seu perfil, com a sua capacidade de poupar. Tá? E aí, o que você faz? Você começa a juntar esse dinheiro todo mês, ou de acordo com a esporosidade que faz sentido para você, tá? Para o seu fluxo de caixa. Tem gente que não recebe todo mês, tem gente que recebe um mês recebe mais, outro mês recebe menos, mas não deixe de ter essa disciplina de sempre que você tiver o caixa, você investir. Tá? E aí, por que vale muito a pena você fazer isso para o filho que o Herbert estava comentando aqui? Né? Primeiro que, quando o seu filho chegar lá, 18 anos, 20 anos, estiver na faculdade, você já tem um dinheiro guardado para ele utilizar nesse período. Então, se for para colocar numa perspectiva super simples, o seu filho, quando fizer 18 anos, ele já é independente, porque todo o dinheiro que você juntou, ele já vai conseguir gastar, e no presente, né, quando o seu filho está lá com os 20 anos, ele já não é mais um gasto para você, porque o dinheiro que você gastaria dos 20 aos 25 anos dele, o período universitário, já está provisionado, já está guardado, já rendeu. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, o fato de você ter juntado esse período todo, o dinheiro acumulou, e o dinheiro que você juntou para ele gastar, certamente é maior do que você teria
se você guardar isso todo mês. Então, o que eu vou dar de exemplo para ficar mais fácil o que eu estou querendo dizer? Entrou na faculdade, você vai gastar todo mês R$3.000. Sei lá, a faculdade inteira vai custar R$200.000. Se tivesse juntado todo mês direitinho até ele fazer 20 anos, você não teria despendido R$200.000. Você teria despendido, sei lá, 150, 120 mil, porque essa diferença para os 200 mil seria puro rendimento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí começa a entrar a previdência. Né? Até agora a gente tinha falado de previdência. Onde que a previdência entra agora? O fato de você fazer para o seu filho, você pode fazer para o seu filho, tá? Você coloca o dinheiro no nome dele, deixa ele como seu dependente, tá? E se você estiver fazendo através de um PGBL, né, que é aquele investimento que você pode deduzir da sua base tributável de imposto de renda no final do ano, então você faz um PGBL para o seu filho é seu dependente fiscal na declaração do imposto de renda, e todo o dinheiro que você colocou no PGBL dele, você pode abater da sua base tributável. Então, a analogia qual que é? Quando eu estou juntando dinheiro para o meu filho, eu já estou pagando menos imposto, porque só ganha a base tributária. Aí foi acumulando esse dinheiro. Tá? Não pagou come-cotas. Lembra? Eu falei, prévio não tem come-cotas. Então, ao longo da acumulação também não pagou imposto. Quando ele tiver 18 anos, o que você vai fazer? Esse dinheiro está no nome dele, no CPF dele. Você vai tirar ele da sua declaração de imposto de renda. Ele vai começar a resgatar esse dinheiro no nome dele. Tá? E aí, provavelmente, seu filho, quando tiver 18 anos, ele não vai ter renda. Ele ainda está na faculdade, está no começo da faculdade, não trabalha, não gera renda. Então, ele vai resgatar no nome dele. E quando ele resgatar no nome dele, como ele não vai ter renda, ele resgata o suficiente para ele viver no mês, pagar a faculdade, fazer esse tipo de coisa. Tá? E aí, nessa fase, nesse período da vida, o custo não é muito alto. Tá? Qual que é a consequência disso? O resgate que ele vai fazer no nome dele, eventualmente, vai ser isento de imposto de renda, porque ele está vivendo com uma renda muito baixa, ou vai ser mais baixo do que você pagaria na sua renda, porque a sua renda é muito maior que a do seu filho nesse período. Tá? E aí, então, ele começa, vamos fazer o cenário hipotético, faz de conta que o seu filho resgate todo mês para pagar a faculdade, R$1.800, mas para pagar a faculdade não, mas faz de conta que R$1.800 para custeá-lo durante esse período universitário. Esses R$1.800 você vai ficar isento, né? Porque o teto de isenção de renda é 1.900 e uns quebradinhos hoje, que eu tenho de cabeça. Então, ele resgatou 1.800 e está isento. E aí, antes dele resgatar, como já estava no nome dele, se você estivesse fazendo isso através de outro veículo, o que você ia fazer? Imagina que você juntou R$200 mil. Esses R$200 mil você tem que pegar para o seu bolso, passar para o nome dele. A partir do momento que você passou para o nome dele, caracterizou doação. Quando caracteriza a doação, você vai ter que recolher o ITCMD. Aqui no estado de São Paulo é 4%. Na Previdência, como você sempre fez o nome dele e ele resgatou no nome dele, não caracterizou doação, já era dele esse dinheiro. Você fez ao longo da vida. Tá? Então, para resumir essa história inteira, você juntou o dinheiro. Quando eu aportei, não paguei IR porque deduziu da base tributária do meu salário. Acumulou, não paguei IR porque não tem come-cotas. Passou para o nome dele, não paguei TCMD porque não caracterizou doação. Ele resgatou no nome dele, só como ele resgatou um valor baixo, não cobrou IR. Então, essa história inteira, você juntou dinheiro para a faculdade do seu filho, sem nunca ter pago um centavo de imposto de renda. Então, é um investimento com rendimento líquido de imposto de renda. Você só precisa se planejar. Então, é muito bom você fazer isso para o seu filho. E aí, sob a ótica de alocação, agora a gente falou a gente falou o quê? Planejamento financeiro, que é juntar dinheiro, planejamento tributário, que é utilizar o veículo correto, e agora planejamento de investimento, de alocação. Poxa, conforme o seu filho é bem mais novo, você coloca mais risco. Conforme ele vai chegando próximo do objetivo dele, é para gastar o dinheiro na faculdade, você diminui o risco, porque a necessidade de caixa já virou hoje. Você precisa resgatar, não dá para você ficar... É maior do que o rendimento. Chegou no momento que ela é maior do que o rendimento em si. Exato. Perfeito. Então, cara, você otimizou de uma maneira... Você fez a melhor otimização possível do dinheiro. Você fez planejamento financeiro, tributário e de alocação. Legal. Acho que vale a pena aqui só esclarecer o que é ITCMD. Para quem não sabe, é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Tá? Hoje, teto no Brasil é 8%, Estado de São Paulo é 4%. E já tem muita discussão no Congresso de aumentar o imposto sobre transmissão. Né? A gente não sabe ainda, mas já é uma coisa que está bastante em discussão. Agora que você comentou sobre o ITCMD, acho que valeria a pena comentar sobre o uso da Previdência para aquele cliente que tem um grande patrimônio. Tem lá 20, 30, 40, 50 milhões. Não só ele, claro.
diria aí qualquer tamanho de patrimônio. Mas por que usar a Previdência como uma ferramenta de sucessão? Tá bom. Eu costumo dar 3 grandes motivos, tá? Que são bons motivos para a sucessão. O primeiro, qual que é? Na maioria dos estados, tá? Não são todos os estados do país. A incidência do ITCMD, que é o imposto que a gente acabou de falar, ele incide tanto para sucessão, que é herança, ou para doação em vida. Tá? Então, no estado de São Paulo, a sucessão através do veículo previdenciário não tem a incidência do ITCMD. Em São Paulo é 4%. Tá? Então, eu sou o titular do plano, eu tenho meus beneficiários, quando eu não estiver mais aqui, esses recursos vão para o nome dele, tá? Sem ele pagar ITCMD. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é muito bom também, como a Previdência, quem paga para o beneficiário é direto a seguradora, esse valor não entra em inventário. O fato de não entrar em inventário não gera custo tributário, não gera custo advocatício e não gera custo de cartório. Que quando você vai ver, não, mas quando você passar por esse tipo de experiência, quando você tiver aqui, você não vai ver mais nada, né? Mas quando você passar por esse tipo de experiência, o custo de cartório parece que não existe, mas ele é considerável. Então, você vai tirar esse custo também do momento da sucessão. E aí, por tabela, eu vou colocar aqui, obviamente, esses valores variam bastante no mercado, de acordo com quem oferta o serviço, de acordo com o valor que você está cuidando de uma sucessão. Mas vamos pegar a tabelada aqui, 8% de custo advocatício no momento da sucessão. Então, você já se livrou de 4% de ITCMD, mais 8% de custo advocatício e cartório. Então, num exemplo super simples, você já se livrou de 12% do seu custo. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você juntou R$1 milhão para o seu beneficiário, que ele receberia. Se estivesse fora da Previdência, entrar em inventário, ia pagar ITCMD, o seu beneficiário ia colocar no bolso, você tira 12%, ele ia colocar no bolso R$880 mil. Tá? Na Previdência, ele recebe esse 1 milhão cheio. Obviamente, descontado o imposto de renda, tá? Dependendo de onde estiver o investimento. Mas o ITCMD e custo advocatício você conseguiu tirar. E o terceiro ponto, é muito importante, e necessariamente não é vantagem financeira ou tributária, qual que é? A Previdência é um investimento líquido no momento da sucessão. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da minha vida, a gente já presenciou vários clientes que a família é estruturada, onde tem uma figura que é a responsável financeira pela família. Tá? E aí, essa pessoa, ninguém sabe quando vai morrer, né? No português bem claro. Ninguém sabe quando essas coisas vão acontecer. E aí, eventualmente, essa pessoa que é responsável pela situação financeira da família falta, e aí a família não sabe onde o dinheiro está, o dinheiro está investido em um monte de coisa que não é líquida, está em imóvel, está em participação societária, está fora do país, eventualmente esse dinheiro foi investido lá fora, e não está líquido. E, cara, no final do dia, você sendo private, você, independente do seu padrão de renda, conta continua chegando. Água, luz, telefone, tudo continua chegando. Você precisa pagar essas coisas para você manter seu padrão de vida. Então, a Previdência, quando você passa pelo processo de sucessão, o que acontece? Os beneficiários, né, que são os herdeiros, o beneficiário é quem você indica lá na contratação do plano, que é quem vai receber. Os beneficiários entram com uma lista de documentos, a gente no mercado chama de kit sinistro, nada mais é do que todos os documentos que precisa para dar andamento no processo. Uma vez que você entra com kit sinistro e toda a documentação está certinha, tá? A seguradora tem até 30 dias para pagar. Tá? E a maioria das vezes as seguradoras pagam bem antes disso. Tá? E aí eu já tive casos onde eu trabalhei, que o cliente faltou, tá? E era cliente de mais de 500 milhões de reais. E 500 milhões de reais é difícil de liquidar em qualquer lugar desse planeta. É muito dinheiro. Tá? Então, o que aconteceu com essa família? Ele entrou com o processo, em menos de 20 dias a gente pagou, não lembro de cabeça quantos dias foram, faz um certo tempo, mas em menos de 20 dias a gente pagou e os beneficiários receberam esses mais de 500 milhões de reais. E aí, o que aconteceu? A experiência foi tão boa para esse beneficiário que ele falou, poxa, no momento de dor, de ausência, eu perdi um ente querido, né? É sempre um momento de dor, é sempre ruim. Nessa situação, que eu ainda precisava do dinheiro, o dinheiro veio de uma maneira super simples. O que esse beneficiário faz? Ele reinveste na Previdência porque falou, poxa, se para mim foi muito bom, eu quero que seja muito bom para os meus filhos também, para os meus netos, sei lá, quem você quiser indicar como beneficiário. Então, esse terceiro ponto da Previdência, ele é muito bom
porque é o da liquidez. A vida que segue, quem está aqui, a vida segue. E as necessidades financeiras continuam existindo. Então, o fato de você usar a Previdência como veículo para a sucessão é muito bom. Eu cansei de ver, tá, cliente que tinha bastante dinheiro, 5, 10 milhões, que precisou pegar empréstimo, porque o dinheiro da família não estava líquido. E pegar empréstimo para pagar as coisas, é um negócio incabível. Você tem muito dinheiro, mas você precisa pegar emprestado porque, cara, a emergência aí você não consegue cobrir. Então, a Previdência te ajuda muito bem nisso, tá? Exato, perfeito. Exato. Tem uma coisa que você comentou a respeito dessa transmissão de bens, né, nesse momento difícil, às vezes a família fica sem liquidez. É importante salientar que na transmissão de bens, além do custo que você tem, caso você não tenha disponibilidade financeira, conforme o tempo vai passando, isso vai gerando multa, né? Então ele vai ficando mais caro ainda, né? Então assim, você imagina naquele momento, eu tenho um patrimônio relevante, mas está tudo imóvel, ou está tudo preso em algum lugar, ou está no banco em dinheiro, e eu não consigo ter acesso para poder fazer essa transmissão. E aí, conforme mais tempo eu demoro para formalizar a transmissão desses bens, o governo coloca algumas multas. Tem algumas multas que você paga e isso vai ficando mais caro ainda, né? Então você acaba dilapidando esse patrimônio que naquele momento era um patrimônio que foi construído, mas tem cada vez menos, né? É isso mesmo. Correto. E aí, bom, pegando o gancho do que o Herbert falou e do que você comentou, a gente sempre considera, sempre pergunta para o cliente, você tem previdência, etc. Vamos considerar a previdência na sua carteira de investimento. Qual seria em percentual, né, se a gente pudesse dar uma orientação para a maioria dos clientes? Qual seria o percentual ideal para se ter de previdência numa carteira de investimentos? Vamos lá, eu acho que esse percentual ele aumenta de acordo com o envelhecimento, tá? Então, Desculpa, hoje eu pensaria aqui numa questão de sucessão, tá? Tá bom. Pensando na sucessão. Cliente que já tem patrimônio, já está confortável, pensando em estratégia de sucessão. Para começar a conta, tá? Para começar, você colocaria o percentual equivalente ao seu custo sucessório. Então, 4% de TCMD, mais 8% de custo advocatício, mais um caixa que seria para manter o fluxo normal dos seus beneficiários, o fluxo de vida normal dos seus beneficiários. Então, sei lá, faz de conta que os seus filhos, os seus beneficiários, as pessoas que dependem de você financeiramente, vivam com, sei lá, 30 mil, 20 mil por mês, é o custo fixo da sua família. Estou dando um exemplo genérico. Poxa, pega e coloca 4 meses, 6 meses desse valor, então mais 120 mil, faz essa conta, 4% do PL que você tem, mais 8% de custo advocatício, mais o custo de 6 meses para você manter o padrão de vida. Você começa aí e coloca esse percentual, tá? De maneira muito simples. Conforme você vai diminuindo a sua necessidade de liquidez, tá? Poxa, eu já tenho bastante dinheiro líquido aqui, dá para manter um padrão de vida super bem, não vai me faltar nada. Você colocar mais na Previdência só vai ser benéfico, porque você vai ter mais dinheiro que vai sofrer menos incidência de imposto, menos incidência de custo advocatício, vai pagar mais rápido. Então, conforme daí para frente, quanto mais você for colocando, melhor vai ser. Então posso colocar 100%? Não coloca 100%, porque a vida é cheia de imprevistos, tá? Mas, então posso colocar 50%, 60%? Cara, se você não estiver comprometendo liquidez, não estiver se penalizando por conta disso por outros veículos, por outras eventualidades que podem acontecer, eu não vejo problema nenhum. Tá? Só não tenta economizar lá na frente e pagar o preço hoje. Tá? Tem que ser sempre uma alocação racional. Mas na conta do padeiro aqui, começa com 15%. Tá? Você quer um número? Vou dar um número? Começa com 15%. É aquilo, né? O custo do reparo, ele é sempre muito maior do que o custo da proteção, né? E até aproveitando esse gancho que eu como responsável por vida e prévia, eu não posso deixar de fazer o contraponto da importância de conciliar a previdência com o seguro, né? Óbvio que aqui a gente está falando de investimento dentro da previdência, mas o seguro combinado com a previdência ele se torna um veículo importante, porque imagina que eu fiz todo esse planejamento dos 15% lá, etc., mas por qualquer motivo, e acho que hoje a gente está vivendo um momento em que a gente se aproximou muito mais, né, do cenário de morte mesmo, que é o que está acontecendo, né, infelizmente. A gente está mais próximo disso, a doença aproximou muito a gente dessa realidade, que já era uma realidade, mas acho que deixou mais latente.
Se você fez todo esse planejamento, mas não deu tempo de você chegar lá no final, não vai ter o que suceder, né? Não vai ter o dinheiro para fazer essa sucessão, e acho que o seguro ele entra com parte importante aí para complementar. Então, hoje até no escritório a gente sempre tenta trabalhar os dois produtos em conjunto, porque eu acho que eles são complementares, né? Enquanto você está acumulando de um lado, você está protegendo do outro, né? Então, acho que esse é o grande aspecto dos dois, né? Não tem melhor nem pior, para a gente não funciona desse jeito, mas é como a gente está falando especificamente de previdência, acho que tem um outro veículo que é complementar a previdência nesses casos e que é super importante, que a gente costuma utilizar também. Só colocar e fazer essa consideração, tá? Perfeito, é isso aí. Ô Daniel, só uma coisa, eu não estou conseguindo ver perguntas, tá? Se você puder depois puxar. Eu vou perguntar aqui. Eu só queria, para a gente não deixar de falar, já que a gente está falando de previdência, só dar um panorama bem rápido, Rodrigo, do tipo e da tributação, né? A gente foi falando do veículo, etc., mas a gente não comentou. Você comentou brevemente sobre o PGBL, só para o cliente entender o tipo e a tributação, e depois a gente já parte para as perguntas aqui. Isso só complementando, essa pergunta é super relevante, porque hoje a gente, no dia a dia, quando a gente faz esse questionamento para o cliente, ele também não sabe, né? Qual tributação que você está, qual que é o tipo de previdência, e ele muitas vezes ele não sabe, não conhece, fez há muito tempo, então isso é super relevante e é legal só esclarecer esse ponto também. Vamos lá. De maneira super simples, tá? Vou tentar ser o mais simples possível para a gente conseguir ter uma interpretação rápida. Quando você vai escolher a previdência, você pode escolher dois tipos de previdência. O PGBL, tá? P de pato, e o VGBL, o V de vaca. Às vezes a fonética fica difícil. Qual que é a diferença básica do PGBL para o VGBL? Tá? O PGBL, você pode, todo o dinheiro que você investe nele, você pode deduzir da sua base tributável de rendimento compensável. O que eu quero dizer com essa sopa de palavras? Faz de conta que você ganha 100 mil reais no ano, tá? E você investe 12 mil reais num PGBL. Na hora que você for calcular o seu imposto de renda, o cálculo do imposto de renda vai ser sobre os 88 mil, a diferença dos 100 mil, tá? Menos os 12 mil. Tá? Então, PGBL você deduz 100% da sua base tributável. Até quantos por cento que você pode colocar num PGBL que você vai poder fazer essa dedução? 12%, por isso que eu dei esse exemplo. Então, 100 mil reais, eu posso colocar até 12%, 12 mil reais no PGBL, para poder deduzir minha base de tributação compensável. Por que eu falei a tributação compensável? Você tem dois tipos de tributação da sua renda. Você tem a compensável, que é aquela que você compensa com os gastos dedutíveis, tá? Ou com PGBL. E você tem o tipo de tributação que é aquela que é exclusiva definitiva na fonte. O que isso quer dizer? Você pagou esse imposto, está pago. Você não vai compensar com nada. Então, você não vai ter que nem pagar mais imposto sobre aquele valor, nem receber o imposto que você pagou a mais. Tá? Que tipo de renda tem essa tributação, por exemplo? O 13º. O 13º é uma renda com tributação exclusiva definitiva na fonte. O salário normal do mês a mês, não. É uma tributação compensável. É uma renda com tributação compensável. Tá bom? Outro ponto do PGBL, o que acontece? Lá na frente, quando você for resgatar esse PGBL, você vai pagar imposto de renda sobre o principal mais o rendimento. O que é principal mais rendimento? Faz de conta que eu coloquei 100 reais no PGBL e lá na frente eu vou ter 150 reais desse PGBL. O imposto que eu vou pagar no caso do PGBL é sobre os 150, que é 100 reais de principal mais 50 reais de rendimento. Poxa, mas eu pago muito mais imposto de renda? Não. O que você fez, você diferiu o imposto de renda. Por quê? Lembra que eu falei que quando você investe, você tira da sua base tributável o valor do PGBL? O fato de você tirar da sua base tributável fez com que aquele valor que você investiu não fosse tributado. Então, lá na frente, quando você resgatar, ele vai acabar sendo tributado. Você fala, mas dá na mesma? Não dá na mesma, porque você fez uma coisa que a gente chama de diferimento fiscal. Você jogou seu imposto lá para frente para pagar lá na frente. Então, qual que é a grande vantagem disso? O imposto fica no seu bolso. Em vez de tirar do seu bolso, fica com o governo e não rende, é melhor ele no seu bolso rendendo, você ganha o rendimento sobre aquele imposto que você pagaria, lá na frente você devolve esse imposto que deveria ter pago. É muito bom isso, tá? E veja, na Previdência, pode ser que ainda você pague uma alíquota menor do que você pagaria do seu salário. Seu salário, sei lá, seria a alíquota de 27,5%, na Previdência você pode pagar até 10%, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Tá? Então, o PGBL você deduz da base tributável,
e tributa tanto o principal quanto o rendimento. De maneira muito simples, é isso. Até 12%, e por isso não vale a pena ter mais do que isso em carteira, né, em PGBL. Exato. Pode esquecer isso nunca. É um bom ponto, Daniel. O VGBL, por sua vez, como é que funciona? Você não deduz da base tributável, tá? Mas também, quando vai resgatar, tributa só o rendimento. Então, naquele exemplo que eu dei do 100 com 50 de rendimento, quando for o VGBL, a base para calcular imposto vai ser só os 50 reais que rendeu aqueles 100 reais que você investiu. Tá bom? De maneira muito simples, é isso. Perfeito. Agora, na modalidade... Então, primeiro você escolheu se você queria PGBL ou VGBL. Tá? E não existe um melhor, hein, pessoal? Cada um no seu perfil de renda, perfil de tributação, vai fazer mais sentido para um cliente ou para o outro. Não, um é melhor que o outro. Não. Precisa ver o que faz mais sentido para você. Tá? E agora, na modalidade tributária, você tem duas modalidades tributárias para escolher. Tá? Quando você compra o P ou quando você compra o VGBL, né, PGBL ou VGBL, nos dois você pode escolher a modalidade tributária compensável, compensável definitiva, compensável progressiva, tá? Ou regressiva definitiva. Tá? De maneira mais simples, eu vou chamar ou de compensável para ficar fácil o entendimento, ou de regressiva. Tá? Qual que é a diferença de cada uma delas? A compensável, pelo próprio nome já diz, você pode compensar com gastos dedutíveis. Tá? Eu imagino que você teve sua renda, você contratou o seu VGBL, tá? E aí você falou, vou escolher a compensável. Quando chegar lá na frente, que você vai resgatar e vai viver desse dinheiro, se você estiver na modalidade compensável, você pode utilizar gastos dedutíveis de imposto de renda para compensar o IR que você pagou da sua previdência. Tá? Então, vou dar um exemplo super simples. Naquele exemplo ainda que eu dei, juntei 100 reais, acumulou 50 reais, lá na frente eu estou resgatando, só que o meu gasto, é exemplo genérico, tá, pessoal? O meu gasto médio que eu tive no mês foi de 10 reais. Poxa, então o que eu vou fazer nesse caso? Desses 50 reais que era a base tributável, eu vou tirar 10 reais, porque eu tive de gasto de saúde é dedutível de imposto de renda. Então agora minha base tributável desse VGBL, que era 50 reais, caiu para 40. Simples assim. E quanto que é a alíquota? A alíquota, a tabela de cobrança da compensável, é igualzinho à tabela do imposto de renda do salário. Tá? A que tiver vigente, 0%. Né? Oi? A que tiver vigente. Isso, a vigente da época, obviamente. Tá? Hoje começa com 0%, né? Hoje você tem o valor que é isento e vai até a alíquota de 27,5% para as rendas acima de 4.600, mais ou menos, não tenho de cabeça, mas esses valores vão corrigindo e a tabela eventualmente pode ser alterada ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a compensável. A outra é a regressiva, ela é bem mais simples. Como é que funciona? Ela é uma tabela em função do tempo. Tá? Como é que funciona? Quanto mais tempo tiver o seu investimento, então, quanto mais longo for o prazo do seu investimento, menos IR você vai pagar. E aí ela é super simples de entender. Ela começa com 35%, diminui 5% a cada 2 anos que passa, tá? Chegando até o limite mínimo de 10% depois de 10 anos. Tá? Então, os 2 primeiros anos você paga 35%, aí faz de conta que o seu investimento já está no 3º ano, se você resgatar, caiu para 30%, foi para o 5º ano, caiu para 25%, 20%, 15% até 10%. Saldanha, se ficar 20 anos, quanto que é a alíquota? 10%. O mínimo é 10%. Tá? Depois de 10 anos. Super simples. Então, para entender de maneira mais fácil, mais racional, funcional, a compensável é uma tributação que roda em função da sua renda. Quanto maior a renda, maior a alíquota. E a regressiva funciona em função do tempo. Quanto maior o tempo, menor a alíquota. Tá? De maneira super simples, é isso. Perfeito, perfeito. Agora acho que a gente pode aproveitar para as perguntas. Tem uma pergunta aqui, acho muito boa, do Moacir Taveira, perguntando para comentar sobre a recente comunicação da própria XP informando o PL na Alesp de tributar progressivamente o ITCMD, inclusive a Previdência Complementar. Isso foi até o Renato Folina vinculou, né? E você tem alguma coisa para comentar? Eu acho que, vamos lá, o primeiro ponto é um projeto de lei, né? O que é um projeto de lei? O deputado, ele escreve qual que é a lei que ele acha que pode entrar em vigor, que ele propõe, e vai entrar para votação em todas as esferas do nosso legislativo e do executivo. Então, por enquanto, é só uma proposta. Tá? É igual alguém te mandar uma proposta, você pode acatá-la ou não. Tá? Qual que é a nossa percepção? A gente entende que
ela pode não ser muito benéfica para o mercado, porque, cara, você vai começar a tributar um veículo, um produto que incentiva o acúmulo de longo prazo das pessoas, que incentiva a longevidade do brasileiro, como é que eu posso dizer? A consciência da necessidade de poupar. Você desonera, inclusive, o governo. Acho que esse é o ponto, né, que você está querendo chegar, né? Cara, no final do dia, você tributa mais para recolher mais imposto, mas do outro lado, como a sua população não juntou dinheiro nenhum, porque ela não se organizou, porque eventualmente você não deu incentivo tributário, lá na frente você vai ter que gastar dinheiro com a população, injetando dinheiro na economia, injetando dinheiro em auxílio assistencial para a população. Então, cara, é uma balança que é difícil de equilibrar. Tá? E hoje esse mercado está crescendo bastante, está gerando bastante essa necessidade de poupar. É muito delicada essa decisão, tá? E ela envolve políticas econômicas, políticas socioeconômicas para a população. Então, não é uma decisão simples. Tá? Como posicionamento, ainda é um projeto de lei, tem muita água para rolar, como a gente costuma dizer. Não adianta a gente se precipitar com relação ao que pode acontecer. Tá? Eventualmente, o projeto de lei pode sofrer alteração, ele pode ficar mais grave, ele pode ser reduzida a intensidade dele. É um projeto, está no papel ainda, tá? Pode muita coisa mudar. Exato. Eu acho que vale até a pena comentar que a Previdência é regulada ela é supervisionada pela SUSEP, né? Que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, na minha visão, é considerado um seguro, né? Um seguro do seu futuro. A interpretação é essa. Exato. Tem uma pergunta aqui do João Paulo Sartori, ele perguntando o seguinte, olha, sou um investidor com perfil arrojado, mas tenho medo de transferir minha previdência de um banco tradicional para uma instituição que no futuro possa ter problemas para honrar os meus direitos. Este é um receio real? Você pode comentar um pouco sobre isso, a segurança? Pode, claro, vamos lá. Todo mundo precisa, obviamente, ter certeza de onde está investindo. Tá? E aí, o que eu posso dizer aqui é na cadeira da XP. Tá? Vamos lá. Da mesma maneira que você investe o seu investimento normal, você compra fundos aqui conosco, você compra CDB, você compra COI, qualquer outro investimento que você compra aqui conosco, a Previdência é mais um investimento que a gente coloca aqui na prateleira, tá? Para a gente ofertar o serviço para o cliente. Então, toda a diligência, toda a curadoria e a responsabilidade de ofertar o produto Previdência, ele segue o mesmo critério, se não critérios mais exigentes do que os demais produtos de investimento. Tá? Vai falar, tá bom, então beleza, vocês têm essa curadoria, vocês são diligentes, mas o futuro é sempre incerto. Tá? O futuro é sempre incerto. E aí o que a gente faz aqui com o futuro? Tá? Primeiro ponto, para as exigências regulatórias que são incididas sobre a Previdência, da mesma maneira que qualquer outro player no mercado sofre a atuação da SUSEP, a gente aqui também sofre. Tá? Então, tudo que a SUSEP exige no mercado, vai exigir da gente também. A gente tem que cumprir. Tá? A partir do momento que eu paro de cumprir, eu já começo a sofrer autuação. Ele me penaliza, ele me dá multa, ele me proíbe de comercializar o produto. Só que para não acontecer esse tipo de coisa, a gente roda com níveis o que a gente chama é o capital mínimo requerido. Tá? O que é isso? É o dinheiro mínimo que você precisa ter, de maneira muito simples, é o dinheiro mínimo que você precisa ter para honrar os seus passivos quando a gente está falando de seguradora. Tá? Quando o assunto, quando o business é uma seguradora. Então, esse valor mínimo a gente roda com uma gordura considerável sobre esse valor. Tá? O outro ponto, qual que é? Existe uma cadeia inteira, quando você vai investir em previdência, existe uma cadeia inteira para certificar de que isso está sendo muito bem administrado. Eu vou dar o exemplo de uma previdência normal. Tá? Uma previdência, em uma das seguradoras que a gente tem aqui na plataforma, que é a XP Seguros. Tá? Em primeiro lugar, quando você vai investir seu dinheiro está sendo alocado a um fundo de investimento. Então, já tem o primeiro lugar aqui que tem um gestor que passou pela aprovação da nossa plataforma, passou pela curadoria, pela diligência, para ver se é um bom gestor para estar aqui. Então, se ele entrar aqui é porque a gente acredita no gestor. Segundo ponto, o que vai entrar? Vai entrar o administrador. Tá? O administrador é aquele que regula tudo que o gestor faz para que o gestor não fique em desconformidade com as exigências legais. Tá? Terceiro ponto, vai entrar o custodiante. O custodiante, ele faz a custódia dos bens para que nos momentos de liquidação esse dinheiro não se perca. Tá? Quarto ponto, vai entrar a seguradora. Tá? E aí, quando eu estou falando da XP Seguros, vou dar o exemplo da XP Seguros. A XP Seguros acaba controlando toda essa cadeia e, por sua vez, a SUSEP controla a XP Seguros. Tá? Então, vai existir essa cadeia para controlar esse dinheiro. E aí, no final do dia, o que aconteceu? A XP Seguros é uma empresa da holding XP Investimentos.
Então, a XP Investimentos está por trás da seguradora, da XP Seguros. Tá? Então, tem toda essa cadeia e no final do dia, o que a gente costuma dizer, você está investindo com a gente em CDB, cara, você pode investir em Previdência que a estrutura inteira ela é muito bem montada para você não correr risco mais do que você deveria. É um lugar extremamente seguro? Sim, é um lugar extremamente seguro. Existe zero risco? Cara, não existe zero risco. Qualquer um que te falar isso na rua está mentindo para você. Tá? Mas é um risco para eu considerar, para eu pensar eventualmente no investir? Lógico que não. Tá longe de ser. Poxa, a XP Investimento passou em dezembro do ano passado pelo processo de IPO, e aí o processo de IPO que a gente fez foi fora não foi nem local, né? Foi fora do Brasil, foi fora. Foi nos Estados Unidos, foi na Nasdaq. Quando você faz um processo de IPO fora do país, você passa pela curadoria de investidor global. Então, o mundo inteiro olha. No Brasil acontece? Acontece. Mas vocês há de convir comigo, quando você faz na Nasdaq, tem muito mais investidor olhando. É uma bolsa bem maior do que a nossa. Então, tem investidor do mundo inteiro olhando o seu papel, o mundo inteiro olhando para a emissão do papel que você está fazendo. Tá? Então, e o case que a gente teve, cara, a gente teve um IPO super bem sucedido, o preço no IPO subiu bastante, o que demonstra uma procura muito grande dos investidores para serem sócios da empresa, né? Porque em compração da empresa não mais é do que sócio da empresa. Então, esse tipo de risco, a gente está falando de uma empresa que acabou de fazer o IPO, gerou uma quantidade de caixa enorme, a gente acabou de soltar o balanço do primeiro trimestre, foi um primeiro trimestre super bom, apesar, veja, né, o março pegou o primeiro trimestre ainda, né, e a gente já teve o cenário de corona, e foi um trimestre muito bom. Tá? Eu não tenho os números de cabeça, mas o dado é público, a gente pode consultar, é só entrar na relação de investidor que a gente coloca no site da XP, é proposital, é para consultar, é para se... Cara, olhe lá, destrinche todo o relatório que a gente solta para você sentir a segurança. Tá? Então, a cadeia inteira ela é muito bem montada para você não correr esse tipo de risco. Não é que é para você não correr esse tipo de risco, é para você poder investir em um lugar que é seguro. Tá? Então, a pergunta é muito boa e eu gosto bastante de responder. Complementando essa questão que você colocou com relação a risco, né? Às vezes a gente fica muito vinculado ao banco grande, lá o banco de varejo, que tem um nome, tem X, fatura X bilhões, mas o ponto talvez seja que os fundos hoje, né, e a maioria deles, eles usam uma grande seguradora também, né? Então a gente tem seguradoras por trás dos fundos como o Icatu, como o Porto Seguro, como o Sul América. Então não é o fundo lá que está fazendo, ele faz a gestão da estratégia basicamente, mas a gestão financeira e de todo o dinheiro onde está, ele tem sim por trás uma grande seguradora. Né? Eu acho que esse é um ponto importante que às vezes desmistifica, mas eu vou investir, sei lá, vou dar um exemplo, vou investir no Verde, vou investir no Alasca, existe um risco muito maior do que eu investir num Bradesco, então não, normalmente não, por quê? Porque tem uma grande seguradora por trás, né? Então acho que esse é um grande ponto. Isso aí. Acho que só para complementar, vale a questão hoje a gente tem como sócio o maior banco da América Latina, né? Que é o Itaú. Acho que isso já esclarece. Tem a última pergunta, gente, já estamos 1h10, muito bom bate-papo, do Moacir, perguntando sobre a indicação de benefícios causa-mortes, mesmo não entrando em inventário, pode ferir a ordem de vocação hereditária? Uma pergunta muito boa. Não, tá? A indicação dos beneficiários na Previdência tem que seguir o que a gente chama de seguir a legítima. O que é legítimo? É o direito legítimo dos seus sucessores de receberem a participação dele no momento sucessório de acordo com o regime de comunhão que você possa ter com o seu cônjuge, de acordo com o grau de parentesco que você possa ter com aquele beneficiário. Então, nunca faça uma indicação que eventualmente venha a ferir a legítima. Ferir a legítima é fazer com que aquela pessoa que deveria receber determinado percentual da sua herança receba menos do que isso. Não fira a legítima. Eu quero pagar mais do que a legítima? Não tem problema. Mas você não pode ferir a legítima. Tá? Perfeito. É isso aí. Só acabaram as perguntas aí do grupo? Acabaram. Só fazer mais uma, que acho que é interessante, porque a gente tem, né, clientes com esse perfil e chega aquele momento especificamente em que a pessoa naturalmente acumulou e aí ela quer resgatar, né? Ou ela ainda não está nesse momento, mas já começa a se planejar para. E aí hoje existe as opções, basicamente vou dividir em duas para ficar mais fácil, é a renda, né? Uma renda em que ele escolhe junto à seguradora, inclusive hoje a gente tem até uma questão
acaba sendo a última informação que eu vi de uma das seguradoras que divulgou hoje 10% mais ou menos das previdências acabam usufruindo dessa questão de renda, que ela pode ser temporária, pode ser vitalícia, né? Tem alguns modelos, mas vou deixar aqui só como renda. E a outra é você fazer a gestão própria dos recursos, né? Então, basicamente, você acumulou durante o período que você imaginava, chegou ali aos seus 65, 70 anos, que você entende que é o período para você fazer o complemento daquela renda, e você vai tirar todo mês uma parte que você considera que é o necessário para você poder sobreviver. Eu queria que você colocasse para a gente, de repente, um pró e um contra de cada uma dessas modalidades, né? Da modalidade de renda e da modalidade de gestão própria. Boa, vamos lá, muito bom. Essa pergunta é ótima, tá? Porque todo mundo acha que quando chega a Previdência, você precisa todo mês resgatar ela ou converter em renda. Primeiro ponto que você falou é ótimo, tá? Eu quero resgatar tudo. Resgata tudo, não tem problema nenhum. Eu quero converter em renda tudo? Converte tudo em renda. Não, eu quero fazer um pouco de cada. Pode fazer um pouco de cada. Vamos entrar nos prós e contras de cada um. Primeiro ponto da renda, tá? A renda, para você que não quer ficar fazendo essa administração financeira todo mês, ver quanto que o seu saldo oscilou, quanto que ele subiu, quanto que ele caiu, quanto que você pode resgatar naquele mês para não comprometer o seu longo prazo, né, os próximos resgates que você vai fazer, a renda é muito boa. Porque você vai pegar esse dinheiro, vai dar para a seguradora, agora esse dinheiro vai ser da seguradora, tá? O que eu digo que vai ser da seguradora? Isso aqui entrou na lista de ativos da seguradora, agora é dela. E a seguradora, por sua vez, agora tem um passivo com você. Ela tem uma obrigação com você de te pagar todo mês. Tá? Então, para quem não quer fazer essa administração, é muito bom. Tá? E aí, não é só para quem não quer. Eventualmente, a gente já pegou bastante cliente que ele eventualmente gasta. Ele se conhece. Ele fala, puxa, se eu vier aqui, eu vou resgatar. Aí ele vai trocar o carro, vai gastar um pouco mais, um pouco menos. É difícil. Cada um é perfil, é comportamental, não tem certo e errado. Tá? Então, para manter a política todo mês pagando, e aí, eventualmente, seguir a sua vida normal. Poxa, tem um monte de gente que trabalhou a vida inteira, recebeu salário, na hora que vai se aposentar, puxa, eu não quero ficar administrando isso. Você converter a renda, né? Você contratar a renda, nada mais é como se estivesse continuando recebendo seu salário e a vida que segue normal. Tá? É muito bom. Qual que é o contra, eventualmente, que você pode ter numa renda? Faz de conta que você foi lá e contratou R$1 milhão de renda. Tá? Você tinha R$1 milhão, você colocou esse R$1 milhão. E aí, Deus o livre, em algum momento aconteceu alguma coisa, poxa, eu preciso aqui R$100 mil pagar médico. Você vai virar para a seguradora e falar, seguradora, lembra aquele meu que eu te dei? Me dá 100 mil aqui, porque eu preciso pagar médico. O segurador fala, não posso. Não posso porque eu tenho um compromisso com você de pagar para os próximos, 10 anos, todo mês R$10 mil para você. Eu não posso te dar. E é norma, tá? Em legislação, ela não vai dar. O efeito prático disso qualquer, você fica sem liquidez. Tá? Então, preste atenção na renda, que ela te ajuda a administrar, mas ela compromete sua liquidez. E o outro ponto da renda que é muito importante na hora que você vai contratar é a precificação dela. Você vai ver o quanto que aquela renda vai corrigir o seu patrimônio. Porque, eventualmente, uma renda, ela pode corrigir o seu patrimônio menos do que o seu patrimônio seria corrigido se você estivesse fazendo a sua própria administração dos seus bens. Tá? Então, tem que levar isso bastante em consideração. E aí o mercado tem diversas precificações e a precificação da renda nada mais é do que o apetite a risco que cada uma das seguradoras quer ofertar, tá? Quer ter na hora de comercializar isso. Se ele pega uma renda que promete IPCA mais 4, IPCA mais 5, a seguradora está assinando aquela, cara, eu vou ter que fazer essa carteira render IPCA mais 5 porque eu me comprometi com ele. Tá? Então, essa precificação no mercado ela é bem dinâmica. Tá? Ela tende a ser mais alta quando as taxas de juros do mercado estão mais altas. E quando a taxa de juros está espremida agora, é natural que ela seja mais baixa. Tá? E o outro ponto... É importante considerar que, só colocar um ponto aí nessa sua consideração final, que é exatamente isso, né? Se você fez isso há 2, 3 anos atrás e estava a taxa de juros alta, a inflação alta, etc. e tal, e você acordou aquilo com a seguradora, mesmo num momento como esse, isso não muda, né? Acho que isso é importante só frisar. Legal. Ela tem que manter. E aí, veja, quando ela faz essa precificação, ela não está olhando hoje, tá? Ela sabe que ela vai ter que te pagar daqui a 10 anos. Ela de certa maneira, não. Ela, de maneira prática, ela tenta prever o que pode acontecer nos próximos 10 anos e coloca uma gordura nessa precificação para ela não correr tanto risco, senão ela quebra também, né? Uma seguradora nada mais é do que uma empresa que opera risco e ela vai ser tão sucedida quanto a capacidade ou a habilidade dela de operar risco. Tá? Risco é ruim? Não, risco não é ruim. Você só precisa saber calcular, operar risco, só precisa saber administrar seu risco. Tá? Perfeito.
sobre a ótica da seguradora, tá? Não estou falando do investidor, é como modelo de negócio, isso é outra coisa. E aí a outra ponta, que era do resgate. Pô, do resgate é o mais fácil de entender. Pô, você resgata com liquidez, você precisa resgatar a cada 6 meses, a cada 2 meses, desculpa, tá? Uma vez que você tenha cumprido a carência, você colocou dinheiro hoje, existe uma carência para você tirar. A maioria dos planos é 2 meses, tá? Cumpriu a carência, você pode resgatar. E aí, cada novo resgate que você vai fazer, você precisa cumprir mais 2 meses, tá? Mas a forma de você equacionar isso é muito simples. Você pode ter 2 planos completamente iguais, e aí mês sim, mês não, você resgata o plano A ou B para manter a liquidez. Isso aí não é um problema. Tá? Qual que é o lado contra? O lado pró é a liquidez, o outro lado pró, o lado favorável, você pode fazer essa administração para tentar maximizar o retorno, tendo em consideração que se você errar, o dinheiro cai, e aquele dinheiro é o dinheiro para você viver sua aposentadoria, precisa ver qual que é o seu objetivo dele. Então, você compromete o objetivo, você pode correr risco no seu objetivo, tá? E o lado contra disso, qual que é? Se você não, é o que eu estou dizendo, é o que eu acabei de dizer. Se você não conseguir administrar isso muito bem, eventualmente o saldo que você tinha juntado para a sua vida inteira pode ser comprometido, você vai ter que reduzir o padrão de vida, você vai ter que mudar o objetivo, você precisa ver o que vai acontecer. E aí, um é melhor do que o outro, Saldanha? Não. Vou dar um exemplo prático, pessoal, tá? Que eu conheço. Minha mãe se aposentou e eu ajudei ela no processo de aposentadoria e ela fez um pouco de cada. Ela fez um pedaço, obviamente a precificação da renda era atrativa para ela, ela fez um pedaço em renda para continuar recebendo o salário todo mês, né? O salário todo mês, a renda todo mês, o padrão de vida dela continua normal, a estabilidade dela normal, ela está aposentada, a vida que segue normal, não tem preocupação nenhuma com o dinheiro, todo mês cai, e um outro percentual ela pegou e deixou, não converteu em renda, continuou na Previdência. E aí o que ela faz? Puxa, se ela precisar de uma necessidade de caixa muito grande, ela pode pegar desse percentual que ela não converteu em renda, resgate e cumpre essa necessidade. Não, eu não precisei nunca na minha vida. O que ela pode fazer? O dia que a renda que ela contratou parar de pagar, ela pode começar a viver desse dinheiro, ou o dia que ela quiser, ela gasta, ela faz o que ela quiser, mas o importante é isso, né? No caso da minha mãe, o que acontece? Ela não acompanha no dia a dia o investimento, a vida dela profissional sempre foi outra, ela não vive no nosso mundo aqui, tá? Então, ela preferiu fazer isso, facilitou bastante a vida dela. E eu entendo que sim, tá? Mas pode ser uma boa opção. O que você precisa fazer é calibrar para cada um de vocês o que vai fazer sentido. Tá? Contratar tudo renda, não contratar renda, precisa ver qual é o preço da renda, eventualmente o equilíbrio entre esses dois valores também é muito bom. É bem caso a caso e você precisa tentar calibrar para você o que faz sentido para você. Tá? Legal. Eu acho que está no mudo, hein, Daniel? Queria agradecer você por ter aceito o nosso convite aqui, conversar com os nossos clientes. Muitas dessas discussões a gente já tem, caso a caso, mas eu acho que é interessante trazer alguém da área de seguros da própria XP para poder falar diretamente com os clientes. Você queria deixar alguma mensagem final, Herbert? Eu gosto. Só agradecer falar, né? Mesmo. Só antes de terminar, só agradecer a disponibilidade. É óbvio que a gente tem aí muitas dúvidas talvez surjam posteriormente, então estamos aí abertos também, o nosso contato fica disponível, caso alguém queira também trazer alguma dúvida posterior para o Rodrigo responder, a gente repassa para ele, pode ter certeza, a gente faz essa ponte, e mais uma vez agradecer pelo tempo e disponibilidade. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, a conversa é muito boa, eu gosto de conversa assim, porque a gente sempre vai melhorando o nível da conversa, vai assessorando cada vez melhor o nosso cliente. Uma provocação, tenho 2 provocações para fazer. Tá? A primeira, qual que é? A gente está num cenário de crise, tá? E a crise, a notícia boa é que ela vai passar, e a notícia ruim é que outras virão. Tá? Isso é certo. Tá? Então, a gente não precisa fazer nenhum movimento muito abrupto, um movimento desesperado, estou em crise, estou perdendo dinheiro. Não faça isso. A previdência é para longo prazo, você não precisa ter esse tipo de comportamento. Tá? O segundo, aí, dado que você não vai ter essa visão de curto prazo, você vai ficar tranquilo, né? Tenha calma nesse cenário. Não, além de ter calma, não perca oportunidades. Tá? O mercado, a precificação das ações caiu bastante, os títulos de crédito privado estão com um carrego, né? O que é o carrego? É o quanto aquele título remunera, muito alto, estão remunerando bem, tem muita oportunidade para capturar, não deixa passar. Tá?
mantém a visão de longo prazo e captura as oportunidades. Essa é a primeira provocação. A segunda provocação, qual que é que eu sempre faço para todo mundo que vai investir? Tá? Quando você for investir, monte o seu panorama de investimento como um todo. Eu vou investir um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, vou comprar título do governo, vou comprar um pouco de fundo de ações, fundo de moedas, eu vou diversificar, vou investir um pouco lá fora, faz tudo isso. Depois que você fizer tudo isso, olha para a mesa, o que você colocou na mesa, e vê como estão os seus investimentos, e faz a seguinte pergunta para você mesmo. Poxa, do que está aqui, o que eu consigo colocar na Previdência, que eu não vou ter prejuízo de gestão e ainda vou conseguir capturar o benefício tributário do produto. Então, o exemplo prático que a gente deu é o exemplo do verde, que a gente falou, poxa, fiz todo o meu plano de investimentos aqui, não falei nada de prévio, falou, pô, tem um veículo verde aqui que eu estou investindo. Será que faz sentido investir na Previdência? Poxa, faz. O prejuízo de gestão que você tem é muito pouco. Esse dinheiro que você está fazendo é para longo prazo, tá? E você vai pagar menos imposto de renda. Outra provocação, poxa, eu tenho na minha carteira aqui uma alocação no Tesouro Direto na NTNB, né, que é o título do governo que corrige a inflação. Pô, a gente tem fundo de previdência que ele é pura NTNB. Tá? O fundo que a gente tem é o NTNB 2026. Ele é igualzinho uma carteira, é igualzinho você comprar uma NTNB, colocar no seu bolso. O que vai mudar? Vai ter um gestor administrando essa carteira desse fundo. Então, por exemplo, os cupons da NTNB que você recebe todo mês, que você eventualmente precisa se preocupar para recomprar, para reenquadrar a sua carteira, o gestor ele vai fazer isso, tá? Porque você não faz isso. Tá? O outro ponto, qual que é? Lá na frente você vai resgatar esse NTNB, você vai pagar 15% de imposto de renda. Aqui na Prévia, como a gente falou, pode ser que você pague 10%. Então, você vai ter alguém fazendo a gestão dessa carteira de NTNB para você, vai pagar menos imposto de renda, e aí fala, poxa, mas quer saber? Eu não quero resgatar esse NTNB. Eu quero esse investimento de NTNB, mas agora que eu não quero mais correr esse risco, eu quero ficar no DI. Tudo bem, pega esse seu fundo de NTNB da Previdência, migra para o fundo DI, não precisa pagar imposto de renda, e o seu dinheiro continua alocado, se você diminui o seu risco. Então, a provocação, eu estou dando exemplos de como exercitar essa provocação, mas a provocação que a gente sempre tem que fazer é, montei meu plano de investimento inteiro, olha no final, qual veículo eu consigo colocar a Previdência? Certamente vai ter oportunidades para você otimizar a sua alocação sob o aspecto de investimento e sob o aspecto tributário. Tá? Então, são essas duas provocações. Obrigado pela oportunidade, pela conversa. Sempre que vocês quiserem, chama aqui, eu adoro, vocês devem ter percebido, eu adoro falar, adoro conversar. Então, o convite é muito bom e se vocês quiserem de novo, chama que a gente faz. Perfeito, Saldanha. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Valeu. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.